Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo no consultório. O que é a metástase? Solta a vinheta. Salve, salve, você que é novo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Adolfo Bahamonde, eu sou cirurgião geral e oncológico e aqui no canal eu falo basicamente sobre cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Para você que já nos acompanha, muito obrigado, é um prazer poder contar com a tua audiência. Antes da gente dar início ao nosso vídeo aqui, não esquece, tá, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para poder ativar as notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo e também não esquece de deixar aquele joinha, isso é muito importante para o nosso vídeo poder ganhar mais alcance e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. O conceito de metástase é justamente um tumor que sai do seu lugar inicial, vai parar em outro e ali se aloja, né? É um conceito que gera muita insegurança, gera muita dúvida, muita preocupação na grande maioria dos pacientes. Então, vamos tentar destrinchar algumas coisas para poder se entender o porquê é considerado tão grave a metástase no contexto do tratamento oncológico. A gente sabe que o tumor surge por conta de um acúmulo de mutações no DNA da célula. Esse acúmulo de mutações ele precisa gerar no mínimo ali 5, 6 mutações diferentes para que essa célula se torne um tumor. E quando ela se torna um tumor, ela começa a crescer sem limites, ela começa a crescer sem parar e a malignidade, ela justamente está na capacidade dessa célula infiltrar os tecidos, ganhar corrente sanguínea ou vasos linfáticos e se espalhar para outras partes. Então, a metástase é a capacidade que uma célula tem, uma célula tumoral, de se desprender do seu tumor primário, ganhar alguma via, seja ela linfática ou sanguínea, e ir parar longe do seu tumor primário. Então, por que as pessoas diferenciam então o termo, né? A metástase loco-regional, a metástase à distância? Justamente porque todo órgão tem a sua drenagem linfática tradicional. E esse tumor ele pode se disseminar para aqueles linfonodos que drenam aquele órgão. Só que esses linfonodos, normalmente, eles são retirados cirurgicamente. Eles não são considerados metástases à distância porque eles fazem parte daquela região que vai ser abordada tanto por cirurgia quanto por radioterapia, que são tratamentos locais. Quando o tumor ele sai desse escopo, né, do local onde ele surgiu e para drenagem linfática, ele vai parar em outro lugar, à distância, um lugar mais longe, né, um lugar que não é o original. Qual que é o grande problema da metástase? A metástase, ela na verdade, ela transforma uma doença que era local, ou seja, o tumor ele surgiu naquele órgão, ele se espalhou no máximo até a drenagem linfática daquele órgão, então ela deixou de estar naquele local e passou a estar em outro local. Então os tratamentos locais, eles não conseguem mais tratar a doença como um todo. Então, por exemplo, um paciente com câncer de cólon que tem uma metástase no fígado. Se eu opero o cólon do paciente, por mais que eu opere o cólon e tire toda a drenagem linfática daquele cólon, ainda vai ter um tumor no fígado. Então, os tratamentos locais, como a cirurgia e a radioterapia, eles não têm como combater o tumor onde ele estiver. Você não vai operar o corpo inteiro do paciente, que isso vai trazer mais dano do que benefício. Então, a cirurgia ou a radioterapia, que são tratamentos locais, eles não têm tanta vantagem assim, né? Claro, depende caso a caso, né? Tudo tem que ser individualizado, mas no conceito amplo da metástase é basicamente isso. A doença ela deixa de ser local ou loco-regional e passa a ser uma doença sistêmica. Aí também entra outro conceito que vale a pena falar, que é a metástase sincrônica e a metástase metacrônica. Ou seja, o paciente que chega para o cirurgião, para o oncologista, com um tumor já apresentando metástase, ou seja, no momento do diagnóstico ele já tinha metástase, então a metástase ela é sincrônica ao tumor, ou ela pode aparecer depois do tratamento. Como é que isso funciona? Aí a gente entra aqui no conceito da micrometástase, que são as metástases que não são detectáveis pelos exames de imagem. Como é que isso funciona? Normalmente é assim, o paciente ele chega no consultório, ele tem um tumor, vamos falar aqui um exemplo, tumor de estômago. O paciente faz lá todos os exames de estadiamento daquele tumor. Então ele faz lá tomografia, endoscopia, laparoscopia. Todos os exames não mostravam que existia tumor além do estômago ou além das ínguas, né, dos linfonodos que drenam aquele órgão. Beleza, então a gente considera que é uma doença local ou localmente avançada, né? Porém, após o tratamento, esse paciente evolui ali nos primeiros 2 anos com uma metástase no pulmão ou no fígado, ou carcinomatose peritoneal, que é quando espalha pela barriga. Então é uma metástase que a gente fala metacrônica, ela apareceu em outro momento, que não no diagnóstico. Isso acontece justamente porque esse tumor ele já havia dado essa metástase lá no diagnóstico. Só que a metástase ela não tinha crescido a ponto de ser detectada nos exames de imagem. Então o conceito da micrometástase justamente é o que vai desenvolver num segundo momento a metástase do paciente, né? O tumor que recidiva que a gente fala. E por que é importante ter esse conhecimento da micrometástase? É justamente
quando a gente vai operar um paciente, que a gente tira a peça cirúrgica e analisa no laboratório, alguns dados daquela avaliação vão mostrar para a gente a possibilidade daquele tumor já ter dado metástase ou não. Então, tumores que a gente sabe que são mais iniciais, provavelmente tem menor chance de ter dado metástase, a gente tem maior propensão ou não de fazer quimioterapia, que é um tratamento sistêmico. Quimioterapia é uma droga que você faz na veia ou via oral, enfim, ou até mesmo uma injeção, e essa droga ela se espalha pelo corpo como um todo e vai tratar o tumor onde ele estiver localizado. Então, o tratamento com uma droga sistêmica, ele vai basicamente ficar baseado no resultado da análise histopatológica e que vai dizer pra gente a possibilidade daquele tumor ter se espalhado ou não. Então, a possibilidade da micrometástase é o que faz a gente indicar quimioterapia num pós-operatório, por exemplo. Outro conceito interessante sobre as metástases. As metástases, elas apresentam uma situação que a gente chama de tropismo. O que é o tropismo? É a capacidade daquela célula tumoral se afeiçoar a determinados tecidos. Isso acontece por uma série de fatores, mas não é toda célula tumoral que se desprende do tumor primário que vai parar em qualquer parte do corpo. Nem todos os tecidos vão ser tecidos que vão permitir que aquela célula cresça, né, se prolifere ali e desenvolva um nódulo, um tumor, o que quer que seja. Então, a gente sabe, baseado no padrão de disseminação metastática de determinados tumores, qual é o possível sítio primário. Então, é muito frequente a gente receber no consultório pacientes já com doença metastática, sem diagnóstico primário, ou seja, eles não sabem de onde o tumor veio, e baseado no padrão da disseminação dessa metástase, a gente consegue orientar, né, os exames para poder fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, aqui, um paciente sexo masculino, idoso, com metástases ósseas disseminadas. Um tumor que dá muita metástase óssea é um tumor de próstata, ok? Então a gente sabe que a gente tem que investigar a próstata, de qualquer forma, ok? Na mulher, no caso, seria a mama, né? Um tumor que também dá várias metástases para os ossos. E a gente tem também, por exemplo, no cólon, né? O cólon, ele tem uma predileção pelo fígado e pelo pulmão, né? Então a gente consegue, através do tropismo da célula metastática, né? Dessa predileção da célula metastática, também ter uma certa orientação de onde é o provável sítio primário. Bom, e por que é tão perigoso, por que é tão ruim, por que é tão assustador ter metástase? Justamente como eu falei, é uma doença que deixou de ser local ou loco-regional para ser uma doença sistêmica. Isso implica na necessidade de tratamentos sistêmicos que vão determinar se esse paciente vai conseguir se curar ou não. A cura dessa doença fica condicionada à resposta aos tratamentos sistêmicos, que nem sempre é satisfatória. Por quê? Isso depende de várias coisas diferentes. Por exemplo, dentro da mesma massa tumoral, por mais que seja inclusive uma massa metastática, você pode ter diferentes mutações com diferentes grupos celulares dentro da mesma massa. Então, uma droga que for administrada no paciente para poder tratar esse tumor, ela não necessariamente vai matar todos os grupos celulares que tem naquela lesão ali. Então, você não tem como saber, de fato, como vai ser essa resposta. Por isso que é tão difícil. E tem tumores, por si só, pela sua natureza, que tem um perfil mais agressivo que outros. Então, por exemplo, tumor coloretal, quando dá metástase, você ainda tem uma possibilidade de sobrevida aí em 5 anos de 10%, que é muito maior, por exemplo, que um tumor de estômago ou tumor de pâncreas, né, que quando dá metástase você tem uma chance aí de 1% ou menos. Então, vai depender do perfil, né, do qual órgão deu aquela metástase, você vai ter uma noção de sobrevida. Bom, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que não tenha ficado muito difícil de compreender, mas eu usei alguns termos aqui que fazem esse conceito de metástase ficar mais fácil de compreender. Ok? Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação e deixar o like aqui no nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.